Olá, bem-vindo a mais um programa Ponto a Ponto. Hoje, eu e o cientista político Antônio Lavareda temos o prazer de entrevistar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Ele que daqui a pouco vai se transformar, com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello, no decano do tribunal. Boa noite, ministro. Pronto para essa missão? Boa noite, Lavareda. Ministro, eu queria começar a minha primeira pergunta sobre o assunto do momento, que é a questão do voto impresso. Mas, mais do que isso, eu queria abordar com o senhor as acusações que o presidente da República, Jair Bolsonaro, tem feito sobre fraude nas eleições. Simplesmente o presidente da República diz que as eleições brasileiras são roubadas. Então, eu queria saber do senhor, já tive a oportunidade de perguntar para o presidente do TSE também, Luiz Roberto Barroso, sobre isso, mas na opinião do senhor, que crimes pode haver em uma pessoa fazer uma acusação dessa gravidade sem o menor indício de provas? Eu tenho a impressão, Mônica, de que o TSE, agora, pelo seu corregedor, Luiz Felipe Salomão, agiu bem diante dessas repetidas acusações e imputações que têm sido feitas. Inicialmente, nós sabíamos que muitos políticos falavam da urna eletrônica, a própria deputada Bia Kicis, antes advogada do PSL, também fazia esse tipo de questionamento e se criou um pouco uma lenda urbana em torno disso. Mas quando se imputam fraudes, quando se imputam denúncias que não têm nenhuma consistência, eu mesmo cheguei a ponderar isto ao presidente da República, que no lugar dos colegas que estavam no TSE, eu já teria pedido à Procuradoria-Geral um inquérito, né? Porque, ao fim e ao cabo, ou se prova essas denúncias, ou temos denunciação caluniosa, nós temos aí alguns possíveis crimes que podem ser aferidos. E até entendo, nós também temos que fazer uma leitura política de todo esse contexto, que há uma narrativa, né, que se quer ter para fazer uma série de explicações. O presidente até pessoalmente me disse que tinha convicção que tinha ganho no primeiro turno e que tem técnicos que poderiam subsidiar em relação a isso. Eu disse a ele que levasse essas provas ao TSE, que tem um corpo técnico extremamente competente e que poderia fazer as aferições. A própria Polícia Federal tem um corpo técnico de peritos, esses peritos que, inclusive, participam do chamado teste da urna, aquele famoso hackeamento. O Lavareda conhece isso tão bem, acompanha todo o processo eleitoral e sabe que há um ritual, um procedimento que o TSE faz em relação à checagem da urna, desde o começo até a apuração. Então, a mim me parece que é preciso reagir a isso, não deixar essas palavras como palavras vazias. Partam, obviamente, do presidente da República, dos seus seguidores ou de outros. É até legítimo que alguém tenha algum tipo de crença, né? Nós encontramos ainda pessoas que dizem que o homem não foi à Lua, ou outros que dizem que a Terra é plana. Mas, em suma, jogar essas palavras ao vento, obviamente que deve ter algum sentido, né? Alguém que pode estar apostando num passe, a criar algum tipo de confusão. Nós acompanhamos recentemente o episódio da eleição Trump versus Biden e vimos o caos que isso causou nos Estados Unidos e o constrangimento que isso representou para a mais tradicional das democracias, né, a democracia americana. Ministro, embora tudo isso que o ministro acabou de comentar seja absolutamente consistente, procedente, o fato é que há uma narrativa alimentada no seio do bolsonarismo com relação às urnas eletrônicas e, infelizmente, essa narrativa recebe adesão, credibilidade do segmento não totalmente inexpressivo da sociedade. E é muito importante, como o ministro
sabe que haja um grau mais elevado possível de confiança no processo eleitoral, que é aí a espinha dorsal da democracia. Pois bem, a Folha de São Paulo, ministro, levantou recentemente que só 3 países no mundo, Brasil, Bangladesh e Butão, utilizam o voto eletrônico sem a impressão do voto. Só 3 países, nós somos um dos 3. Não será que, independentemente dessa confrontação, ou seja, melhor do que confrontação, dessa resposta política que o tribunal deu, inclusive agora endossada por 12 partidos, foi importante isso, mas de qualquer forma, que o Tribunal Superior Eleitoral fizesse um movimento no sentido de progressivamente, talvez por amostragem, na eleição de 2022, o voto eletrônico começou em 56 cidades em 1996. O tribunal começar um processo de utilizar o segundo modelo, a segunda geração das urnas eletrônicas, que permite a impressão do voto, que não é exatamente o voto impresso. Qual é a sua opinião a respeito? Lavareda, você esteve naquela comissão que nós criamos durante a minha gestão no TSE. E nós, inclusive, fizemos todo aquele esforço no sentido de termos um outro protótipo da urna, eventualmente até com a versão de impressão do voto. Também aqui, no Supremo Tribunal Federal, quando se discutiu a lei do voto impresso, eu me manifestei não no sentido da inconstitucionalidade da lei, mas eu me manifestei no sentido de sua inadequação para aplicação imediata, tendo em vista as dificuldades havidas no âmbito do TSE. Eu não reputo que seja impossível se fazer o voto impresso e acho até que se poderia fazer algum tipo de amostragem. Não acho que isso seja, de fato, impossível. Acho que a gente não pode ter dogmas nesse tipo de matéria. O que me parece, todavia, é que essa narrativa que se criou com o voto impresso e a condição, inclusive, dita de que se não houver voto impresso, não haverá eleição, ou que as eleições serão fraudadas se não houver o voto impresso, me parece que sugere uma mensagem subreptícia. E se nós tivermos votos em 0,01% das urnas, vai se dizer, a prova não é suficiente. Se se disser que temos em 10% das urnas, também vai se dizer que não é suficiente. Então, a mim me parece que nós temos que trabalhar nas duas perspectivas. Mostrar a auditabilidade da urna, mostrar como o sistema funciona. E é interessante, eu tenho conversado com políticos, e você conhece muito bem todo esse processo eleitoral, inclusive da urna eletrônica, e eles não sabem muitas coisas que nós fazemos e divulgamos. Mas isso se tornou indiferente. A história da inseminação da urna, os testes de hackeamento, aquele fenômeno que se faz no dia anterior à eleição, há um sorteio de determinadas urnas, há um número mais ou menos restrito de urnas que nós sorteamos, vamos buscá-las onde elas estiverem e trazemos para uma central de apuração, onde se faz, enquanto a eleição corre, se faz uma eleição simulada. Isso desperta pouco interesse. Por quê? Porque nunca houve dúvida em relação a esse sistema. Os próprios partidos não colocam isso em dúvida. Mas eu acho que nós temos que fazer, sem dúvida, maior esforço na divulgação disso tudo, de tudo que se faz em torno da urna eletrônica. E eu não excluo, de fato, o trabalho. Esse modelo é um modelo bastante exitoso, eu acho que da urna eletrônica. As pessoas comparam a um forno de micro-ondas, porque ele está separado, ele não está integrado num sistema, então é muito difícil de depois se fazer uma conexão para fazer fraude e tudo mais. Se alguém pegar
calculadora eletrônica, e depois de juntar os boletins de urnas, ele vai saber exatamente o total de votos que teve, né? Os políticos, portanto, aprenderam a confiar em relação a isso. E, obviamente, vocês que são pessoas especializadas em pesquisas e em leitura de pesquisa, sabem que o resultado que é espelhado na urna eletrônica é aquilo que vocês, inclusive, obtêm nas pesquisas e, muitas vezes, na aferição da chamada boca de urna. De modo que, a rigor, eu tenho a impressão de que há uma mensagem política, se eu repetisse, no mínimo de tumultuar o ambiente político, e é nesse sentido que a gente tem que também fazer a leitura. Mas eu não repilo e não rejeito a ideia, tanto é que foi na minha gestão que nós começamos a construção de um protótipo da nova urna com o anexo da impressora. Ministro, o senhor, quando a gente estava conversando aqui sobre esse assunto, o senhor fez referência à eleição de Trump e a tentativa dele de derrotado tumultuar totalmente as eleições e causando um constrangimento enorme. Há motivos para se desconfiar que o presidente Jair Bolsonaro pode tentar fazer o mesmo, e daí esse discurso dele colocando em dúvida desde já a legitimidade das eleições, né? Então, nos Estados Unidos, as instituições se mostraram muito fortes. Nós estamos aqui agora num momento em que o Supremo Tribunal Federal tem colocado limites muito claros para a atuação ou para determinar, quando o presidente tenta ultrapassar determinadas linhas. O presidente agora está a ponto de indicar um novo nome para o Supremo Tribunal Federal. E pode, se reeleito, indicar mais 2, se não me engano, né? Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que se aposentariam no próximo mandato do próximo presidente. Qual é o risco de, ao longo do tempo, ainda mais se reeleito, o presidente, por dentro, debilitar as instituições a ponto de elas não serem mais capazes de resistir ao que muitos desconfiam que pode ser uma aventura golpista mesmo, ou de tumultuar e conseguir sucesso nesse tumulto? Como é que o senhor está vendo essa nova indicação e como é que o senhor vê a força das instituições para resistirem a qualquer tipo de aventura? Antes só de tocar neste ponto, eu só queria voltar à pergunta do Lavareda, Mônica, para dizer o seguinte, só para a gente não perder a perspectiva, que nós chegamos a esse modelo de urna eletrônica depois de experimentarmos uma série de fraudes e práticas de fraudes com o voto manual. E nós vimos que o voto manual, como aquele praticado nos Estados Unidos, não elide as suspeitas de fraudes. Agora, voltando à sua pergunta, eu diria o seguinte, eu tenho a impressão que todos sabem que a democracia é um processo extremamente complexo, de regras explícitas e também de regras não explícitas. Eu confio também que a indicação para o Supremo Tribunal Federal, de alguma forma, tem e terá não só a participação do presidente da República, mas, de alguma forma, a participação da sociedade via Congresso Nacional e via Senado Federal. O presidente Sarney, que por todos é um PhD, como todos conhecem, em política, sempre chama a atenção que, em dado momento, do PT, com aquele entusiasmo, ganhou as eleições, tinha muitas vagas, então já tinha determinados candidatos. E ele disse que foi porta-voz de uma mensagem que foi passada ao presidente Lula. Alguma coisa como determinado nome talvez não seja aprovado pelo Senado Federal. Nós não sabemos quantos casos desse tipo ocorreram ao longo da história, mas certamente isto ocorre e ocorreu, não é? Então, é preciso a gente saber fazer essa leitura de regras que não estão muito explícitas no sistema. Eu acho que até aqui nós temos que ter confiança nas instituições e talvez tenhamos que também separar o discurso, eventual fala
a Vox e as ações. Então, acho que é preciso fazer essas distinções. É claro que o Supremo Tribunal Federal é uma instituição muito forte na República, não é, sem dúvida nenhuma, mais do que centenária, e tem cumprido um papel importante sob a Constituição de 1988, acho que tem contribuído para a manutença do regime democrático. E eu até digo o seguinte, nós somos muitas vezes maiores, enquanto instituição, do que a nossa eventual composição atual, né? Algumas vezes eu, que já participei, como vocês sabem, quase 20 anos de tribunal, de muitos debates, eu fico até admirado das soluções que acabamos por engendrar colegiadamente. E eu digo, não foi por obra nossa, mas foi por obra, talvez, da instituição Supremo Tribunal Federal. Então, também se espera que aqueles que vão fazer, vamos chamar assim, usando uma expressão mais laica, mais vulgar, uma reposição de peças no Supremo Tribunal Federal, que estejam atentos a essa responsabilidade. Então, me parece que isto também precisa chegar às pessoas que têm essa grave incumbência, não é? Incumbência de substituir um ministro como o ministro Celso de Mello. Ainda hoje eu falava sobre ele, o papel que teve na defesa da democracia, substituição de gente como Marco Aurélio, eventualmente Rosa Weber, Lewandowski, em suma, gente da maior qualificação, né, e que certamente tem que se inspirar, no mínimo, nos exemplos dessas pessoas. Ministro, eu ouvindo aqui o senhor falar, fiquei com a seguinte curiosidade: independentemente desses limites indiretos ou constrangimentos que um presidente sofre com a hipótese de ter o nome indicado por ele ser rejeitado pelo Senado, embora isso até hoje não tenha ocorrido, talvez por conta deles terem tido esse cuidado de toda forma, o fato é que apenas 3 critérios para a escolha do presidente, de quem ele aponta. Um critério objetivo, que é a idade, entre 35 e 65 anos, e 2, digamos, bastante subjetivos, ou seja, o notório saber jurídico e a conduta ilibada, etc. Eu lhe pergunto o seguinte: se o ministro hoje pudesse, se nós estivéssemos no momento de redesenhar as instituições, etc., e o ministro pudesse optar a melhor fórmula para a composição do STF seria essa, ou seria aquela que alguns segmentos de algumas pessoas que são juristas, inclusive, recomendam ou advogam, que seria a elaboração de listas por setores, lista do Ministério Público, lista da magistratura, lista da advocacia, para, de certa forma, balizar a escolha presidencial. Os juízes, por exemplo, até hoje reclamam muito. Uma pesquisa da AMB, que nós tivemos a oportunidade de coordenar, mais de 65% deles reclamam do fato dos ministros do STF serem indicações do presidente, apenalmente, etc. Qual é a sua visão a respeito? Eu tenho a impressão que tudo isto tem a ver com uma tradição. Todos sabem que nós nos inspiramos no regime americano, não é? E trouxemos para o sistema brasileiro esta modelagem, né, de participação do Senado, indicação do presidente da República. Como o Senado americano é muito mais orgânico e o sistema do bipartidarismo é muito mais consolidado, né? Nós tivemos vários fenômenos. Vimos aquele caso do indicado do Obama, que não foi sequer apreciado e a vaga acabou sendo depois utilizada pelo presidente Trump. Portanto, foi uma rejeição, vamos chamar assim, informal, ou uma rejeição branca. Também a ideia de listas, ela não é indene a críticas. O próprio STJ já em algum momento, por exemplo,
rejeitou a tal lista dos advogados, feita pela OAB, entendendo que ali não estavam os mais qualificados. Há muita discussão sobre este modelo. Ainda hoje eu participei de um debate em que essa questão se colocava, a lista dos procuradores. E vejam, senhores, que o mais votado normalmente era o procurador Janot, de triste lembrança, como todos sabem, né? Liderava todas as eleições da corporação. Então, veja que isso também é um problema. Possivelmente, se a Procuradoria estivesse escolhendo alguém para o Supremo Tribunal Federal, teria votado em Janot, em primeiro lugar da lista. Então, tudo isso precisa ser olhado. E aqui também tem uma questão que é super importante. Me parece que é a questão da responsabilidade política. A rigor, faz-se uma conjugação de vontades políticas do presidente da República, né, da sua altaneria, da sua alta magistratura, e também do Senado, para que nós sejamos reconhecidos pelo sistema político e também reconheçamos o sistema político, né? É fundamental que haja essa compreensão, né? Então, é preciso que se saiba que nós estamos falando de instituições eminentemente políticas, não políticas no sentido de político partidário, mas de alguém que tem responsabilidade, inclusive, de estudar e formular a divisão de poderes. Então, e eventualmente até definir, não o alcance dos demais poderes. Então, é preciso que nós saibamos, inclusive, os nossos limites. Não é uma atividade normal, senão nós podemos até pensar, alguém já brincou que se poderia fazer concurso público. Não sei quem imaginaria essas pessoas, mas isso, eu falo disso com muita tranquilidade, porque eu cheguei aqui depois de ser procurador da República, também fui aprovado no concurso de juiz federal, consultor legislativo, foi o primeiro lugar da minha turma de procurador da República, mas não é essa a questão que está colocada, não é? A questão fundamental é entender essa mecânica, que é uma mecânica de uma sistemática de divisão de poderes, é muito elaborada, não é? E é preciso entender isso no âmbito de uma filosofia política. Ministro, eu queria falar com o senhor sobre um momento histórico, e o senhor esteve à frente dele, que foi a declaração de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, que fechou, de uma certa forma, pelo menos simbolicamente, um ciclo, que foi o ciclo da Operação Lava Jato. Tanto o ex-juiz Sérgio Moro declarado suspeito, o ex-juiz Sérgio Moro, ele teve algumas coisas que deixaram muito explícita essa suspeição. Uma delas, por exemplo, durante as eleições, ele vazou delação contra o PT, do Antônio Palocci, depois ele virou ministro do Jair Bolsonaro, né, que venceu justamente o partido que ele prejudicou durante as eleições. Houve o escândalo da Vaza Jato, onde vazaram conversas que mostravam que ele, de uma certa forma, conduzia os procuradores naquele processo. Tudo bem, ok, foram coisas que ficaram explícitas, para além da condução dele no processo, que foi o que vocês consideraram. Agora, eu queria que o senhor me dissesse o seguinte, qual foi a importância desse momento e também se o Sérgio Moro foi um ponto fora da curva, ou se a gente pode ter no Brasil vários outros Sérgios Moros de menor visibilidade e, portanto, menos fiscalizados. Eu tenho a impressão de que esta decisão é extremamente importante. Há muito tempo vocês vão encontrar frases minhas repetidas aí nas várias entrevistas. Nós devemos encerrar, eu acho, e isto em todas as searas, esse ciclo de heróis. Normalmente eu chamo isto de falsos heróis. Alguém já brincou dizendo que o país que precisa de salvadores da pátria normalmente não tem salvação. Mas houve, vamos chamar assim, um certo salvacionismo, uma atitude
de alguns segmentos, Ministério Público, juízes e, de alguma forma, isso teve também uma identidade de parte da sociedade, setores da mídia se engajaram fortemente nesta temática e obviamente, isto entusiasmou alguns jovens e outros não tão jovens para que eles pudessem ter até um papel político. De alguma forma, eles foram estendendo essas acusações e levaram à derrocada o sistema político nacional. E, em algum momento, eles se apoderaram do sistema político como um todo. Se vocês olharem, por exemplo, a questão das 10 medidas, o que era? Era Curitiba ditando o que o Congresso deveria aprovar, em termos de emendas constitucionais, em termos de regras do processo penal. É algo bastante extravagante, mas a esse ponto nós chegamos. Eu até, como observador da cena política e judiciária desses últimos 30 anos, um observador relativamente privilegiado, eu diria que nós estivemos sempre longe, talvez, de movimentos cesaristas nesses últimos 30 anos. Mas se estivemos próximos de um modelo ditatorial, foi exatamente sob uma ditadura do judiciário. A República de Curitiba, por pouco, não se transformou numa ditadura de Curitiba. Então, este é um problema. E isso tudo tem um efeito simbólico muito grande, porque estavam surgindo filhotes de Moro Brasil afora. Este próprio juiz da 7ª Vara do Rio de Janeiro, de quem hoje se falam coisas que não se publicam e que não devem ser ditas nos salões, não é? Isso era o Moro. Vejam que do Rio de Janeiro, os artistas se reuniam em torno dele, havia um apoio forte da mídia para este personagem e agora há uma maior moderação e eu espero que o sistema faça as autocorreções devidas e que não se reproduzam mais esses personagens. Mas é claro que também é importante aquilo que os alemães chamam de fuga para frente, Flucht nach vorn. Nós temos que reformar o sistema. Acho que temos que introduzir, de fato, consolidar a ideia do juiz de garantia, que já foi aprovada pelo Congresso e que está suspenso por um ato monocrático do ministro Fux. Acho que nós temos que discutir essa temática para separar, para não misturar o juiz que trata da investigação do juiz que julga. Acho que isto é fundamental. Mas eu tenho a impressão de que esta decisão, e não foi porque eu me tornei redator para o acórdão, é um marco. De fato, é um leading case, é uma decisão, de fato, histórica. Acho que ela pode contribuir para uma mudança cultural no Brasil. Quer dizer, essa parceria que a Vaza Jato revelou de maneira tão explícita, esta sociedade entre juiz e promotor, mas não era só entre juiz e promotor, juiz, promotor, delegado, funcionário da Receita, né? Isto me parece que foi claramente condenado e certamente não será reproduzido e oxalá nós criemos meios e modos de não deixar que isso se reproduza. Sérgio Lavareda, para a última pergunta. Ministro, falando sobre mudança institucional e, para usar a sua expressão que o ministro evocou há pouco, o que parece, na verdade, não uma fuga para frente, mas uma caminhada para trás. Em 2017, o Congresso, a duras penas, elaborou uma reforma eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, então, sob sua presidência, contribuiu às discussões à época, etc. E se conseguiu, ao menos, nesse passo adiante, e não foi pouco, acabar com as coligações, finalmente, coligações que vinham de muito tempo, piorando ainda os efeitos desse voto proporcional de lista aberta. Tem muitas mazelas, mas não é a hora de nós discutirmos aqui. Pois bem,
Isso foi aplicado na eleição municipal do ano passado, mostrou, como era presumível, efeitos positivos e a promessa de diminuir essa fragmentação recorde de representação partidária parlamentar que o Brasil tem, que cria seríssimos problemas para o sistema político. Pois bem, no momento, o que eu chamei a fuga para trás, para o passado, é pior até do que isso, porque se cogita a transformação do sistema proporcional nosso num sistema majoritário para a eleição da nossa representação parlamentar, o chamado distritão. Como é que o senhor vê a possibilidade disso e qual é a sua avaliação disso, ministro? Eu estou convencido, Lavareda, que se trata realmente de um magistral retrocesso. É claro que todos nós sabemos que a reforma política é uma reforma que se tem que fazer para e passo, porque os personagens que de alguma forma sobre ela decidem também estão decidindo o seu próprio destino. Mas eu estou certo que esse modelo que alguns estão defendendo na reforma política do distritão, ele vai, na verdade, perpetuar vícios que nós temos no sistema e agravá-los. Sem dúvida nenhuma, nós vamos ter aqui o poder econômico graçando os grupos corporativos dominando a cena. Isso será um debilitamento da própria democracia e nós devemos discutir isso até numa perspectiva mesmo da sua eventual inconstitucionalidade. A mim me parece que se trata de uma brutal distorção do sistema que nós, a tão duras penas, vimos desenhando e tentando envidar esforços no sentido da sua melhoria. Bem, ministro, infelizmente nós chegamos ao fim do Ponto a Ponto. Queria agradecer demais a presença do senhor aqui no programa, convidá-lo para voltar portas abertas. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês, é uma oportunidade rara de dialogar com gente tão inteligente. Obrigada, ministro. E você pode rever esse e todos os programas que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.